Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é Ensinando Discípulos, parte 2. E o tema para hoje, o plano de Deus para o casamento. O plano original de Deus é simples. O casamento é para toda a vida. O pecado causou rupturas em todos os sentidos e em todos os segmentos da sociedade, inclusive no casamento. Os fariseus perguntaram a Jesus se é lícito ao marido se divorciar da sua mulher. O divórcio era considerado lícito entre os fariseus. No entanto, eles discutiam em que casos isso seria aceitável. Dois importantes rabinos da época de Jesus defendiam pontos de vistas diferentes. A escola de Shammai era indiscutivelmente mais restritiva. O divórcio era permitido apenas em casos como falta de filhos, negligência matrimonial, negligência emocional ou infidelidade conjugal. A escola de Hillel ou Hillel era muito mais branda, permitindo o divórcio por quase qualquer motivo, embora o processo de concessão do divórcio fosse mais complexo, ajudando a desacelerar as coisas. Então, parece estranho que os fariseus tenham feito a Jesus uma pergunta mais abrangente se o divórcio era aceitável. Por trás desta pergunta, havia uma conspiração para colocar Jesus em apuros com Herodes Antipas, o governante da região a leste do Jordão, onde Jesus estava naquele momento. Antipas havia se divorciado da esposa e se casado com Herodias, esposa do próprio irmão. Herodes decapitou João Batista por ter condenado esse relacionamento considerado por Deus como ilícito, Mateus 14, versos de 1 a 12. Jesus respondeu indagando o que Moisés tinha ordenado. Os fariseus haviam citado Deuteronômio 24, de 1 a 4, que descreve um caso de novo casamento após o divórcio. Os israelitas da época de Moisés praticavam o divórcio. Essa lei de Deuteronômio 24, de 1 a 4, pretendia proteger a mulher. Mas nos dias de Jesus, essa lei tinha sido distorcida de tal maneira pela escola de Hillel para facilitar o divórcio por quase qualquer motivo. O que era destinado a proteger a mulher acabou sendo usado para facilitar o repúdio dela. Em vez de debater a lei de Deuteronômio 24, Jesus mencionou o ideal original de Deus para o casamento, citando o Gênesis. Ele observou que no início, Deus fez um homem e uma mulher, dois indivíduos, Gênesis 1, 27. E ele então combinou essa verdade com Gênesis 2, 24, que ensina que o homem deixa seus pais e se une à esposa, tornando-se os dois uma só carne. Esse conceito de unidade se tornou a base da afirmação de Jesus sobre o vínculo matrimonial. O que Deus uniu, as pessoas não deveriam separar. Sobre o casamento, quero pontuar 3 detalhes apenas. Primeiro, Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem como seu originador o Criador do universo. Segundo, Jesus realizou seu primeiro milagre em um casamento. Assim, ele anunciou ao mundo que o casamento, quando puro e incontaminado, é uma instituição sagrada. E terceiro,
um pensamento que está no livro de Patriarcas e Profetas, na página 46, que diz o seguinte: quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do ser humano e eleva a natureza física, intelectual e moral. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.